Meus caros, vocês sabem que o governo Bolsonaro é um governo segregador, selecionador e que, portanto, atua tal como Karl Marx já disse há muito tempo atrás. Ele é a expressão de uma ideologia dominante no momento agora. Uma ideologia que se coloca no estado de todos contra todos e que as minorias não vão ter vez neste estado. É um estado de salve-se quem puder e que todos corram atrás e que todos sejam microempresas. Por que eu estou falando isso? Resumidamente, em uma tese, podemos dizer que é a individualização da vida em seu estado máximo. Ou poderíamos usar a tese de Margaret Thatcher, que é aquela ideia: não existe essa coisa de sociedade. O que existe são indivíduos. Neste governo, o que nós vemos é justamente isso, a expressão máxima de indivíduos que se colocam numa busca desenfreada para a sobrevivência. Ou, se vocês preferirem, em termos filosóficos, são indivíduos que estão com a vida nua exposta, como já disse Giorgio Agamben, filósofo italiano contemporâneo, que é uma vida totalmente submissa, uma mera sobrevivência, para destrinchar o conceito. Pois bem, o que eu quero dizer para vocês é que no dia 1º de outubro aconteceu algo gravíssimo e que vai na contramão de todas as políticas de inclusão social. Foi assinado um decreto, Bolsonaro assinou, que promove a separação de pessoas, de crianças com deficiências, nas salas de aula e promove a criação de salas específicas para estas. O que isso significa? Vai na contramão de todas as políticas educacionais que já vinham desde 2008 lutando para uma construção de uma educação que atendesse à pluralidade e que respeitasse a diferença. O que está acontecendo aqui é justamente o seu contrário. Aqueles que são meramente considerados deficientes intelectuais ou físicos ou que têm algum outro transtorno podem ser muito bem separados em outras salas ou escolas específicas para tal. Isso é tão retrocedor que, se vocês olharem na literatura, na história, nós temos exemplos aos montes que vão mostrar esse tipo de exclusão social. A tese é essa, é segregação. Lembram de Lima Barreto? Lima Barreto escreveu um livro que é o Diário de um Hospício, em que ele foi internado no hospício porque ele era bêbado e foi separado da sociedade. Os hospitais psiquiátricos do século XIX, que separavam esses indivíduos considerados inaptos de sobreviver numa sociedade dinâmica, eram exclusos do mundo. Esse decreto de Bolsonaro, ele vai nesta medida esta que vai criar verdadeiros campos de concentração para seres considerados inaptos para viver em sociedade. Este termo grave tem que ser registrado aqui. Vai contra todas as políticas educacionais, internacionais, inclusive, da Declaração de Salamanca, do evento de Jyotian lá na Tailândia, da Declaração dos Direitos Humanos, da nossa Constituição Cidadã. Tudo isso está indo na contramão no sentido de separar aqueles que são inaptos. Não é somente eles. Nós já descrevemos várias vezes aqui no canal que, além dos deficientes, nós temos também os negros, os pobres, os LGBTs. Todos estes são considerados seres indesejáveis
dentro da sociedade e que, portanto, é necessário fazer uma separação do joio e do trigo, ou seja, uma separação do que é bom e do que é ruim do ponto de vista deles. Vejam, esse tipo de ação política visa, sobretudo, criar e abre brechas para as escolas escolherem se querem aquela criança ou não dentro da sua instituição. Pesquisem o documento, analisem, vejam o quão gravíssimo é esse tipo de ação política que visa nada mais, nada menos que a segregação social de seres. Nós sabemos, nós educadores sabemos que um indivíduo, ele aflora a sua potência no sentido de convivência e de socialização com os demais. É a convivência com a diferença que te faz crescer. É a convivência, é a conversa, é as ações pela imitação que te faz aperfeiçoar. É nesse sentido que, por exemplo, essas crianças deficientes, elas vão se sentir desafiadas para entrar no mundo real de fato. As escolas públicas e privadas que promovem esse tipo de inclusão, elas fazem justamente isso. A intenção básica é a promoção desse indivíduo, a potencialização de seus saberes, a virtualização deles, no sentido dele tirar dentro de si algo que ele sabe fazer e ajudar os outros. Eu tenho vários exemplos. Eu, como professor, eu tenho crianças que são verdadeiros artistas e que afloraram esse tipo de saber por meio de convivência com outras crianças. Agora, se ele fica isolado com outras crianças que têm graus mais severos com eles, que tipo de aprendizagem será feito? E mais, que tipo de profissional será incluso ali? E outra, será que um profissional vai dar conta numa sala de aula com tantas múltiplas deficiências em um mesmo espaço? Nós, educadores, estamos em sala de aula, sabemos que, às vezes, 2, 3 em uma sala, junto com os demais, é necessário fazermos várias estratégias no sentido de promover, de fato, a inclusão. A inclusão não é fácil. Não é fácil ser democrático. Não é fácil você ter respeito ao outro. O que este governo está fazendo é justamente promovendo a facilidade no sentido de excluir de vez e não se dar o direito ao esforço de conviver na diferença, de aprender com a diversidade. Já havíamos dito há muito tempo sobre as ações que estavam por vir. Esse decreto, assinado em 1º de outubro, vai trazer o que há de pior no sentido da questão da exclusão social. Leiam o livro do Michel Foucault, Os Anormais, e vocês vão entender o que eu estou falando. Leiam o livro A História da Loucura, que vocês vão entender o que eu estou falando. Leiam outro livro, O Diário de Hospício, de Lima Barreto, que vocês vão entender o que eu estou falando. Leiam um pouco de história sobre os campos de concentração, sejam do nazismo, sejam da União Soviética, que vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês vão entender que a promoção da exclusão social visa, sobretudo, a inclusão somente dos que são considerados aptos, perfeitos para conviver. É um verdadeiro desastre. São passos atrás que estamos dando, cada vez caminhando num barco sem rumo, aonde as ondas vão levando, sabe-se lá para onde. Mas essa exclusão que promove a verdadeira inclusão somente daqueles que são aptos, traz de pior em si e dentro de cada pessoa a permissão de escolher ou não escolher aquele ser que é considerado diferente e que, portanto, ele pode ser muito bem desconsiderado
da convivência na sociedade. Vão atrás desse decreto, pesquisem, leiam essas referências que eu falei, que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Conhecimento é cultura, é avanço de saber, e somente assim, conhecendo, buscando saberes científicos, filosóficos, históricos, que vamos avançar enquanto sujeitos, enquanto seres humanos. Vou deixar essa reflexão aqui. Vão atrás e vejam as consequências desse decreto assinado em 1º de outubro. Um abraço e até mais.